Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos! Este é o Conversando sobre Jesus, o seu podcast com as mais lindas histórias e lições sobre Jesus, apresentado com um bate-papo leve e descontraído. Eu sou Delina Protásio e estou aqui com os meus amigos Admilson Barbosa e Irandi Protásio. Olá, Barbosa! Olá, Delina! Olá, Irandi! Bom dia a todos que nos assistem, bom dia a todos que nos ouvem. Que Deus nos abençoe mais este podcast, o nosso 17º episódio. Olá, Irandi! Olá, Adelina, olá, Barbosa, olá a todos vocês. O Barbosa conta, eu não sabia que era o 17º, não. Muito legal, Barbosa. E eu estou muito feliz de estar aqui novamente para mais um podcast. Muito bem, pessoal. Então, hoje conversaremos sobre o tema Bem-aventurados aflitos. E no Evangelho do evangelista Mateus, ele diz: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Quando prestamos atenção aos sofrimentos que afligem as pessoas no nosso mundo, muitas vezes, não entendemos o porquê de tanto sofrimento, ou porque uns sofrem mais do que outros, pessoas boas que sofrem ao lado de pessoas más que prosperam, bens do mundo divididos de forma tão desigual. Pensamos até em haver uma injustiça. Mas esse pensamento está correto, Irandi? Não está não, Delina. À primeira vista, é difícil entender porque sentimos tantas dores, temos tantas dificuldades, nada dá certo na vida, porque tanto sofrimento acontece conosco com outras pessoas que nós conhecemos, né? Existem pessoas que sofrem muito, que parece que vieram a esse mundo só por sofrer, né? E eu até conheço algumas, né, que passam por dificuldades que a gente, às vezes, tem essa visão, né? Mas temos respostas para essa situação, porque Deus é Pai, né? E Jesus nos advertiu, conforme Mateus, no capítulo 16, versículo 27, ele diz assim: pois o Filho do Homem está para vir na glória de seu Pai, com os seus anjos. Então restituirá a cada um segundo suas obras. Ou seja, de acordo com o que nós fizemos, né? De acordo com o que as nossas obras surgem os nossos sofrimentos, ou alegria e paz, né? Mas vamos verificar uma coisa aqui. Restituir, nesse caso, significa fazer voltar ou retomar, mandar de volta o que estamos plantando. Ele diz que se eu sofro, mas eu sou resignado, sou sereno e equilibrado, eu tenho fé e sigo as orientações de Jesus, ele vai me dizer que, mesmo havendo aflições na terra, eu vou passar muito bem pelas minhas dores, né? E que ele está conosco. Ele vem e sempre estando conosco durante todo esse tempo, mesmo que a gente esteja sofrendo, né? Ele está perto de nós. Aliás, principalmente quando nós estamos sofrendo. Porque é nesse momento que ele vem ali para nos amparar, consolar, né? E todos aqueles que passam por esse caminho. É o exemplo que ele nos deixou para que nós possamos, né, também auxiliar aqueles que estão sofrendo, né? E ele vai fazer voltar para mim a colheita do meu plantio. Então, veja, os meus sofrimentos mostram que eu não fiz boas obras. Eu saí do caminho que me leva à porta estreita e fui para o caminho da porta larga. Mas aí você me pergunta, em que momento eu fiz isso? Eu não me lembro. Eu sou uma pessoa boa, trabalho bastante, sou honesto, respeito todo mundo, cumpro as minhas obrigações sociais
e religiosa, faço caridade. Como pode ser isso? Por que eu sofro tanto? Nós vamos conseguir entender o motivo desta vida cheia de percalços, atribulada, quando estudamos detidamente o Sermão da Montanha. Lá estão as explicações sobre nossa vida atual. E no Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente nesse capítulo que nós estamos vendo, que é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós vamos encontrar a resposta dada pelos Espíritos, que demonstram que o nosso sofrimento não são coisas do acaso. Não somos seres feitos para sofrer. Lá estão as explicações sobre a justiça das aflições, causas antais das aflições, causas anteriores das aflições. Então, quando nós estudamos detidamente isso, vamos perceber que o causador da dor, e é muito triste isso, hein? Das dificuldades em nossa vida somos nós mesmos. É difícil de suportar isso, de aceitar, mas é a mais pura verdade. Se não aceitamos isso hoje, isso é balela, estão falando, não tem problema. O futuro vai nos revelar isso, porque nós vamos para a vida espiritual. E lá nós vamos ver claramente que não tem outra saída. Né? Então, Deus é amor e misericórdia. E se considerarmos assim, né, nós não podemos conceber de que ele puna seus filhos, mesmo aquele que cometeu o pior dos crimes. Ele não faz isso. Ele nos educa pela dor. No capítulo 9, Bem-aventurados, mansos e pacíficos do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6, tem lá a paciência. E o Espírito amigo nos diz que, vejam só, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Regozijai-vos quando sofrerdes. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Né? Eu sei que soa assim, um pouco esquisito isso, mas quando dói, ele está nos educando. E você precisa entender também que, aliás, nós precisamos entender que, mesmo para sofrer, mesmo para vir aqui para sofrer, eu tenho que ter me arrependido. Porque se eu não me arrepender, não tem como ele me encaminhar para que eu possa retificar a minha caminhada. Né? Então, se sofremos, é porque nossas obras do hoje ou do ontem não foram boas. Mas precisamos, para entender isso, precisamos nos debruçar sobre os ensinamentos de Jesus, que estão nos 4 evangelhos. Estudá-los minuciosamente, observar como ele agiu em cada situação. Pois nos evangelhos estão a resposta para todas as nossas necessidades. O Pentateuco Espírita nos traz elucidações valiosíssimas para cada um de nós. Mesmo você sendo católico, evangélico, das religiões africanas, muçulmano, tibetano, seja lá qual a religião que você segue, ou a doutrina, né? Deve procurar conhecer para ver as explicações trazidas do mundo espiritual, que elas são racionais. E nos mostram o caminho seguro a seguir dentro da sua própria religião. Você não precisa sair da sua religião. Mas nós precisamos saber por que sofremos. Né? Nós precisamos ver a razão e entender o porquê de tanto sofrimento em nossa vida. Busque a verdade e ela vos libertará. É importante, só você vai conseguir dar fim ao seu sofrimento com a ajuda de Jesus. A receita, então, é aprender a seguir a lei de Deus, porque assim evitaremos mais sofrimentos no futuro. Jesus disse que há muitas moradas na casa do Pai. Então, nós precisamos trabalhar para ir para uma morada boa. Então, não é injustiça. Eu gosto muito desse pensamento que você falou sobre
estar educando, né, o espírito, porque é isso que a gente precisa mesmo. Toda vez que a gente transgride as leis de Deus, né, então a gente acaba sofrendo. E aí fala assim, mas Deus está punindo, eu não gosto disso. Deus não pune ninguém, não. Você que foi pelo caminho errado. Aí a gente precisa ser reeducado, né? Tem aquela famosa frase lá, quando a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor, né? Que a gente é difícil. Ô, Barbosa, muitas vezes, né, os sofrimentos que nos afligem têm origem na nossa vida atual e não apenas em vidas passadas, não é mesmo? Sim, é verdade. Muitas vezes, esses sofrimentos que enfrentamos têm origem na nossa vida atual e nas circunstâncias com as quais nós vivemos. Existem várias formas de sofrimento e várias fontes, incluindo experiências traumáticas, desafios emocionais, dificuldades financeiras, problemas de saúde, relacionamentos complicados, entre outros. Embora algumas pessoas possam acreditar em conceitos como karma ou religião para explicar certos sofrimentos, é importante reconhecer que muitos dos nossos desafios que enfrentamos têm suas raízes nas condições presentes de nossa vida. Vida atual. Fatores como ambiente familiar, condições socioeconômicas, saúde mental e física, bem como os eventos externos e acontecimentos inesperados, tudo isso podem desempenhar um papel bem significativo em nosso sofrimento. Portanto, ao lidar com o sofrimento, é crucial considerar todas as possíveis fontes e buscar formas de enfrentá-lo de forma construtiva, seja por meio de apoio emocional, terapia, mudanças de estilo de vida ou outras estratégias de autocuidado e resiliência. Jamais ficar parado, jamais acomodar-se. Nós temos que ver o que estamos sofrendo, por que estamos sofrendo e buscar solução para aquilo. Não adianta ficarmos parados esperando que alguém venha e resolva. Deus nos deu a inteligência, nos deu a sabedoria para isso. Para isso. Então, não podemos ficar simplesmente deitados em berço esplêndido, esperando que as soluções venham. Temos que lutar. Isso é assim em tudo da nossa vida. Verdade. Eu queria dar um exemplo aí nisso que o Barbosa falou, porque, veja só, nós tivemos o carnaval que está terminando, né? E quantas pessoas não vão estar em situações muito difíceis por conta de não terem refreado os seus desejos, né? E aí não pode culpar outra coisa senão a si mesmo, porque eles é que foram atrás. Vai ter muita gente endividada, outros perderam a vida, outros mataram, outros engravidaram-se, outro machucou-se, né? Então, tem muita gente que vai, porque nós ainda não estamos preparados para uma festa desse nível, nós mudamos, né, o percurso dessa festa. E aí a gente acaba cometendo excessos, e esses excessos vão trazer o quê? Sofrimento, aflições. Então, foi feita no passado? Não, hoje, agora. Eu tenho as minhas dificuldades, as minhas aflições, que eu criei agora, atualmente, né? E aí vai culpar quem? Eu mesmo, né? É isso. Eu sempre falo para os meus alunos também na evangelização, né? Quando chega nesse tema, eu falo para eles: imagina, por exemplo, você sabe que você tem uma prova, e aí você fala, não vou estudar. Ok, né? Sua escolha. E aí você chega no dia dessa prova, vai que é uma prova difícil, você não vai bem,
né? Na maioria dos casos, você não vai bem, depois sofre pela nota que tirou ruim, né? Mas quem foi que teve a ideia? Não foi estudar. Foi você mesmo, né? Então, é a mesma coisa na vida. Na vida, a gente tem o nosso livre-arbítrio. E a gente tem que ter responsabilidade, né? Porque toda ação gera uma consequência. Se a gente tem uma ação boa, as consequências são boas. Se são ações que são... se são ações más, também gera uma consequência má. E aí eu falei para eles, a gente pode fazer o que a gente quiser, mas a gente também vai ter que lidar e viver com as consequências desse ato que a gente resolveu realizar, né? Muito bem. E tem uma próxima pergunta aqui para vocês. E quando nós estudamos, né, esse capítulo 5 do Evangelho, há os sofrimentos que são provações e outras vezes expiações. Irandi, você pode nos explicar a diferença entre esses dois tipos de sofrimento, as provações e as expiações, por favor? Então, eu encontrei aqui nas minhas pesquisas uma aula do Centro Espírita Nosso Lar, na verdade da organização ali Nosso Lar, né? Chamada Provas e Expiações, e o expositor foi o Arnaldo, ele não botou sobrenome, né? E ele diz assim, é muito interessante, por isso eu trouxe. No curso da evolução, o espírito encarnado é, de vez em quando, submetido a exame pela vida com o fim de verificar o aproveitamento na posição em que se acha. Criam-se situações em torno do indivíduo, envolvendo algumas de suas fraquezas de maneira despertar. Situações que estimulam fraquezas ou impulsos inferiores, são denominados tentações, são as nossas provas ali. A tentação é a situação que revela a posição do espírito, mostra o que somos de acordo com as nossas tendências. É muito claro isso, né? E ele continua, liga-se sempre a uma fraqueza, ou seja, a um impulso ao qual temos dificuldade para resistir. Somos tentados onde somos fracos. Olha só. Por exemplo, a bebida, o sexo, o jogo, o furto, etc. Então, a prova é um exame, né, que consiste em ser submetido a uma tentação para avaliar o progresso realizado e a sua firmeza. Vejam como é interessante isso. Então, o que é a prova? A prova é aquele momento em que você tem que fazer uma escolha entre fazer ou não fazer. Mas isto é prova em qualquer situação, né? Então, você vai ter que fazer sempre uma análise. Quando é bebida, cigarro, furto, sexo, essas coisas, elas são mais diretas. Aí você, eu vou ter que segurar, refrear a minha vontade, né? Para que eu não complique ainda mais a minha situação orgânica e espiritual. Aí é mais fácil. Mas, às vezes, nós somos colocados em situações onde eu tenho que, dentro dessa situação, eu tenho que verificar se eu faço ou não faço e como eu faço. Isso são provas, né? Eu estou ali, tem duas pessoas que são meus amigos e eles não estão bem, eu estou diante de uma situação em que eles estão discutindo e eu tenho que tomar um partido? Não, eu tenho que verificar como eu posso para amenizar aquela situação. É uma prova, porque é a forma como eu vou agir. Então, é prova. Naquele momento, é uma prova, né? Um filho faz lá algo que eu não gostei. Então, é uma prova. Como é que vai ser a minha ação? A minha ação
tem que ser positiva, porque a prova ela consiste em fazer aquilo que Jesus nos mostrou seguindo as orientações das leis de Deus. Durante o meu percurso, enquanto eu estou aqui encarnado. Né? Então, veja, ele também coloca que o que caracteriza a prova da existência é a oportunidade da escolha, exatamente o que eu acabei de falar. Né? Então, superar uma prova é um motivo de grande júbilo para nós. Nós devemos ficar bastante contentes. Eu superei, eu consegui passar por aquela prova. E é muito interessante porque nós precisamos viver num estado de atenção até a gente tornar isso automático. Porque senão fica assim, né? A minha esposa falou algo, ou o marido, mas eu consegui calar. Mas logo em seguida falou de novo, aí eu não consegui. Aí eu vou ficar nesse gráfico que sobe e desce. Ele diz o seguinte, que o indivíduo, ele dá um exemplo aqui, o indivíduo que prejudicou a encarnação por um vício pode ser confrontado com ambientes e elementos de viciação, semelhantes aos que geraram a dor do seu passado, tantas vezes quanto necessitar. Ou seja, ele pode vir várias vezes encarnar nessa situação até vencer, porque nós precisamos vencer isso. Né? Então vai chegar um dia que a gente vai dizer assim, pô, eu estou sofrendo tanto, peraí, eu preciso me libertar dessa situação. Então é muito importante a gente verificar como é que está sendo o nosso sofrimento, as nossas aflições, para ver se é esse vício que está me prejudicando, eu tenho que não medir esforços para sair dele. Né? Se eu passo mal, porque quando você responde malcriadamente a alguém, você pode pesquisar. Isso vai afetar você. Por quê? Porque é uma coisa ruim que você está gerando. Então, o prejudicado, quando eu brigo, xingo, fico irritado, o primeiro prejudicado sou eu mesmo. Mesmo que eu deseje mal ao outro, aquela energia vai lá para o outro. Mas ela saiu de mim, a origem aqui. Então, o veneno, quando você coloca num recipiente, do que você tirou, ele tem veneno ali dentro. Então, ele vai ferir aquele recipiente. Então, veja, a partir do momento que eu fico ferido, que dói, tudo, né? É porque eu estou dando uma resposta atravessada, isso está me machucando. Não é punição, não. Mas a aplicação da lei divina vinculada à liberdade de escolha. Então, eu escolho algo, eu vou receber algo. Então, é muito importante isso. Então, Emmanuel, ele diz o seguinte, referente à provação e à expiação. Assim é a diferença entre provação e expiação. A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, a expiação ela vai se referir ao processo de uma culpa em que o espírito é apresentado a um contexto em que possa avançar moralmente por meio de uma experiência equivalente a quem infligiu, ou igual a quem infligiu, ou muito parecida ao que a infligiu, a outrem no passado. A expiação, nos diz aqui o Arnaldo, é o castigo imposto pelo erro praticado. É sofrer o que fez outro sofrer. É proporcional ao nível de adiantamento alcançado pelo espírito e precisa ser antecedida pelo arrependimento. Uma coisa que eu comecei a pensar e achei muito interessante. Porque aqui ele dá uma explicação que tem muitos ensinamentos. Primeiro, é um erro que eu cometi no passado contra alguém. Eu fiz alguém sofrer. Mas ele vai ser proporcional ao meu nível de adiantamento. Vejam só
a misericórdia divina. Ela só vai me dar algo, mesmo a expiação, se eu puder suportar, gente. Olha só. E tem um detalhe, para que eu possa receber este prêmio, porque é um prêmio a expiação, eu preciso ter me arrependido. Então, se eu não me arrepender, enquanto eu não me arrepender, melhor, eu não consigo começar a trabalhar o meu espírito para que ele expie e comece, então, a sua caminhada normal. Então, a prova é aquele teste que eu vou ter no meu dia a dia. Agora, a expiação, não. A expiação é você vir tetraplégico, cego, né? Mas tem expiação em que você não consegue nada na vida. Eu não sei se vocês conseguem. Já viram pessoas assim, que trabalham, não conseguem nada. Né? Mas quando nós olharmos para esses espíritos que estão aqui encarnados entre nós, é o motivo de nós olharmos com um olhar diferenciado. Não é ter dó. Veja só, tadinho. Não. Ele está tendo uma oportunidade brilhante de sair de um sofrimento profundo, porque é uma culpa que ele sente. E vir expiar, ou seja, passar por essa situação, e ele vai, a partir desta situação, se ele passar bem, tem esse detalhe, tem que passar bem, seguindo as orientações, porque nós burlamos a lei divina. Aí, passando bem, o que vai acontecer? Eu vou me libertar da culpa. Judas Iscariotes, ele disse isso, que ele se libertou da culpa, ele se perdoou. Enquanto ele não se perdoou, ele sofreu. Aí ele se perdoou e, olha só, ele se libertou. Tem a história de um espírito que eu tenho um carinho muito especial por ele, né, que é o Jesus Gonçalves. Ele veio com lepra a primeira vez e ele se revoltou. Reencarnou depois com lepra de novo. Aí ele entendeu, né, e fez um caminho brilhante. Esta é a expiação. Então, quando nós vermos esses espíritos em situações bastante delicadas, nós olharmos com carinho e fazermos uma prece pedindo a Deus força por ele, para que ele possa passar por aquela situação. Porque é muito complicado, é muito difícil. Mas ele não está sozinho. E não é punição. Olha só que coisa. É educação. Então, a diferença é essa dele. Perfeito. Você me lembrou de uma história que é uma historinha psicografada por Chico Xavier. E aí conta, né, a história do personagem do Saturnino Pereira. Não sei se vocês já ouviram. E ele é uma pessoa muito benquista, uma pessoa que ajudava todo mundo, muito querida, porque ele era muito carinhoso com todo mundo, muito gentil, e ele trabalhava numa fábrica, onde todo mundo também o adorava, porque ele era, assim, uma pessoa muito legal. E aí teve um dia na fábrica que teve um acidente. O braço do Saturnino ficou preso numa das máquinas e feriu bastante, aí todo mundo correu para ajudar, chamou a ambulância, foi para o hospital, e aí levaram ele para o hospital, entraram em contato com os familiares, e nisso as pessoas na história começam a fazer várias indagações, assim, tipo, mas por que aconteceu isso com o Saturnino? Mas logo ele, uma pessoa tão boa, né? Aí teve outros que falavam assim, tá vendo? Do que adianta ele ser tão bonzinho, seguir à risca os ensinamentos de Jesus? Olha o que acontece, né? Quando acontece essas coisas, né? Nem Deus para proteger algumas pessoas meio revoltadas. E aí, enfim, ele entra para fazer uma cirurgia. Quando termina tudo, ele já está no quarto, acordado com a esposa.
Aí o médico entra e fala que a cirurgia tinha sido difícil, mas eles conseguiram salvar o braço dele, porém ele perdeu um dedo. Mas o médico estava contente, né, devido à gravidade do ferimento. E aí deixou ele lá com a esposa e ele começou a ficar bem triste, porque ele também ficou assim, nossa, mas por que aconteceu isso comigo, né? Porque a pessoa fica mesmo, né? Fica triste quando acontecem essas coisas. Quando ele volta para casa, no dia que ele volta para casa, ia ser o dia que também lá no centro ia haver a reunião mediúnica. Aí ele fala para a esposa, não, nós devemos ir, porque eu já me sinto bem. Apesar, né, dele estar assim com muita tristeza pelo que tinha acontecido com ele. E aí, durante a reunião mediúnica, o mentor dele dá uma comunicação falando para ele assim, Saturnino, se alegre, né? Não fique assim transtornado pelo que te aconteceu. E, né, para ele entender pelo que ele passou, porque ele tinha um merecimento, ele conta uma vida passada, onde o Saturnino ele foi um senhor de engenho. E aí, nessa encarnação, ele não era tão legal como nessa ainda. E ele tinha muitos escravos. Teve um dia que um dos escravos alegou estar doente, não queria trabalhar. Ele ficou com raiva, colocou o braço do escravo no moinho de cana e girou. E aí o escravo acabou perdendo o braço e morrendo, porque naquele tempo já nem tinha tantos recursos, né, médicos como a gente tem nos dias de hoje. E aí ficou como um débito marcado, né, no espírito do Saturnino, esse mal que ele realizou. Só que ele, durante as outras encarnações que ele fez, ele se arrependeu e ele realmente quis seguir os ensinamentos de Jesus. Então, o mentor diz para ele que tudo que ele havia feito durante a vida, toda a caridade que ele fez naquela vida como Saturnino, como nas outras também, Deus está vendo, né? E aí ele falou assim, e para você entender como é grandiosa a justiça divina e o amor de Deus por nós. Aí ele fala que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Então, estava planejado que neste acidente ele iria perder o braço inteiro. Mas devido a todos os atos de caridade que o Saturnino sempre fez durante a vida dele todinha, ele apenas perdeu um dedo. Então, essa parte assim me marcou bastante, né? Porque você vê que realmente não é uma punição, é uma educação, né? Uma reeducação do espírito. Né? Não tá certo você ir lá e moer o braço do outro, né? E às vezes é assim, a gente só entende quando a gente passa pela situação, né? Porque a gente tem essa parte, a gente precisa ser ter mais empatia pelos outros, se colocar no lugar do outro, como se fosse fácil, mas não é fácil. Às vezes a gente precisa viver aquela situação para entender como é que o outro se sente, né? E às vezes muitas vezes, na verdade, a gente só aprende desse jeito. Mas eu acho muito legal essa história porque mostra, né, o amor de Deus por todos os seus filhos. Ele quer nos educar, não nos punir. Muito bem, gente. Tem um outro assunto bem bacana nesse capítulo, que é sobre o esquecimento do passado quando a gente reencarna. Então, essa agora é a minha pergunta para o Barbosa. Barbosa, quando reencarnamos, né, nos deparamos com o esquecimento do passado. Por que Deus assim o julga necessário? Eu vou começar dando um exemplozinho. Imagine que você foi morta em vida passada pelo seu pai. Você vivia com ele, era alguma coisa dele, e por um motivo qualquer ele foi lá e matou você. Então você hoje volta nessa vida como filha dele para que ele cuide de você. Mas vamos imaginar que você, quando reencarnou, viesse com essa mesma
lembrança do passado. Quando você abrisse o olho e começasse a entender que o seu pai tinha morto você em vida passada, como seria seu sentimento hoje por ele? Então, está aí a sabedoria de Deus. Né? Está aí a sabedoria dele. Essa questão do esquecimento, ela é uma perspectiva comum em muitas crenças religiosas, especialmente em tradições como o hinduísmo, o budismo e algumas escolas de espiritualistas. Existem várias interpretações sobre por que esse esquecimento é necessário. Vejamos alguns. Aprendizado e crescimento. Acredita-se que a experiência de vida seja fundamental para o crescimento espiritual e o desenvolvimento pessoal. O esquecimento do passado permite que cada encarnação seja uma nova oportunidade de aprendizado e crescimento, sem ser influenciado pelas experiências do passado. Equidade e justiça. O esquecimento do passado pode ser visto como uma forma de garantir que cada pessoa comece sua vida com as mesmas oportunidades, iguais, e desafios. Se alguém se lembrasse de todas as suas experiências passadas, poderia haver desequilíbrio e injustiças, pois algumas pessoas poderiam começar com vantagens ou desvantagens, baseadas em vidas anteriores. Se você for um médico, um cientista, em vida passada, e reencarna com todo esse conhecimento, você vai ter toda a vantagem em cima das simples pessoas que reencarnaram sem conhecimento nenhum. Foco no presente. O esquecimento do passado permite que os seres se concentrem nas lições e experiências do momento, em vez de ficarem presos a eventos passados. Isso pode promover uma abordagem mais consciente e engajada com a nossa vida atual. Tranquilamente. Liberação de bagagem emocional. Isso aí é lindo. Se nós lembrássemos de todas as nossas experiências passadas, poderíamos ficar sobrecarregados emocionalmente com traumas, arrependimentos e padrões negativos. Você imagina o que é, né? O personagem que você falou agora, se ele, nessa vida que estava, sendo uma pessoa tão boa, ele conseguisse lembrar que tinha amputado o braço de escravo, tinha batido de escravo, tinha feito isso e aquilo. Ele, nessa vida que ele estava hoje, boa pessoa como ele era, um bom espírito como ele era. Então, o esquecimento do passado pode ser uma forma de permitir que os seres liberem essa bagagem emocional e comecem de novo com uma mentalidade mais limpa e positiva. Aumento de liberdade de escolha. Se não estivermos vinculados às nossas experiências passadas, teremos bem mais liberdade para fazer escolhas autênticas e criar nossos próprios caminhos na vida. Ora, se eu no passado, na vida próxima passada, eu fui uma pessoa má, baguncei, maltratei, fiz isso e aquilo. Aí hoje eu tenho essa lembrança do passado. Algumas coisas que eu fosse fazer hoje seria forçado pelo que eu fiz anteriormente. Que eu fosse fazer de bom. Não vou fazer de bom porque antigamente eu fiz isso. Não. Então, essa escolha tem que ser autêntica na nossa vida atual. Tem que ser hoje, da forma que nós estamos hoje, fazer escolhas autênticas. Então, não poderíamos ter essas lembranças do passado. Então, essas são apenas algumas das interpretações possíveis. É importante notar que diferentes tradições espirituais e espiritualistas podem ter suas próprias explicações e nuances sobre por que o esquecimento do passado, ao reencarnar, é considerado necessário. Nós temos a nossa, né? Verdade. Irandi, pode acontecer de lembrarmos das nossas vidas passadas enquanto encarnados? Por quê? Eu fui buscar uma resposta no Livro dos Espíritos, comentado pelo Miramês. Ele coloca
o Barbosa colocou com muita propriedade, ele coloca assim: o espírito não perde as lembranças do passado. Do espírito. O fenômeno que ocorre no transe da reencarnação é apenas um esquecimento temporário e não perde para sempre. Pode-se processar a lembrança caso necessário, mas na suavidade que convém à força divina. Percebemos a inteligência divina e o seu amor atuando. Podemos lembrar de situações do passado? Sim, mas da forma em que nós temos condições de lembrar para não fazer o que o Barbosa falou, para não afetar o nosso presente negativamente. Então, é o exemplo que você deu do Saturnino, né? Ele não poderia lembrar, né? Agora, algumas coisas nós vamos lembrar, né? Então, ele coloca aqui, as lembranças elas são suaves, mas elas são raras no meio humano, e às vezes na vida espiritual. Mesmo depois de desencarnado, o que ele está dizendo aqui, nós não lembramos abruptamente da vida. Eu desencarnei, chego lá, nossa, eu fiz tudo isso, eu morro, de novo. Desencarno de novo, não é assim, por quê? Nós não fizemos coisas boas no passado. Se você analisar a sua vida presente, né, as suas tendências, você vai ver que não foi boa coisa, né? A gente nós estamos evoluindo. Então, é óbvio que, para mim, evoluir, eu saio de um ponto e eu vou aprendendo, eu vou subindo. Quando eu olho para aquele ponto da onde eu saí, eu vejo que realmente o que eu deveria ter sido naquele momento, né? Então, e tem uma coisa muito interessante, né? Que alguém falou e eu aprendi assim, né? Que estava falando com a pessoa, o espírito obsessor estava ali falando, né? Do que ela tinha feito e tudo com ele, por isso que ele tinha aquela raiva, aquele ódio. Aí ele falou assim, tá bom, eu fiz tudo isso para você, mas hoje eu não sou aquela pessoa. Olha que interessante. Hoje eu sou esta pessoa aqui. Eu fui assim, mas eu não sou. O obsessor não consegue enxergar isso. Ele só vê aquele momento. Então ele sabe, ele não analisa a luta que você está fazendo para vencer as suas más tendências, né? Então, mesmo desencarnado, eu não tenho essa condição. E quando eu analiso, eu vou ver que realmente lamentável era a situação. Mas como Judas, ele acaba progredindo, seguindo um caminho, e chega ao ponto, porque as pessoas dizem assim, não, mas eu me perdoo. Não é assim, não. Não é esse perdão. Eu fiz isso, mas tá bom, eu não faço mais, acabou. Se fosse assim, estava bom. Mas o problema é que quando você analisa em profundidade, o que você fez, aparentemente simples, você fez mal para muita gente, ou magoou profundamente alguém. E essa mágoa nós temos que entender esse processo, e aí sair para o processo do arrependimento, do sofrimento, porque quando eu me arrependo eu sofro, e da reparação. Enquanto eu não reparar, não tem jeito. Então, ele continua, ele diz assim, o espírito livre, em muitos casos, ignora o seu passado, e quando recorda, obedece a uma gradatividade, de acordo com as suas forças para resistir aos fatos acontecidos em outras vidas na Terra. Se o espírito desencarnado obedece a esse processo, nós aqui, como explicou o Barbosa, nós ficaríamos presos, não andaríamos. Quando eu descobrisse que eu fiz para a minha mulher, para o meu filho, para o Barbosa, para a Adelina em vidas passadas, eu não estaria aqui. Por quê? Porque eu não tenho ainda a força de ver os fatos. Então, somente os espíritos puros, ele diz aqui,
que não têm mais necessidade de recordar o passado por não verem utilidades nessas lembranças, porque essas lembranças vão ser importantes para nós desencarnar. Talvez encarnado dependendo do nosso nível evolutivo, né? Aí, quando eu volto para o passado para entender, para ver, aí é a partir dele que eu vou estabelecer minhas metas para o futuro. Então, nós estabelecemos metas baseados em desejos atuais, né? Mas precisamos, esses desejos, eles têm que estar embasados em fatos do passado. Principalmente todos nós que precisamos evoluir moralmente. Então, como é a minha conduta? O que eu vou fazer? Não, eu preciso praticar a paciência, a humildade, o perdão. Então, eu sei que eu não faço isso, então. Eu tenho o meu passado atual. Se a gente esquece o passado atual, né, a gente quer apagar, como nós reagiríamos ao passado lá que nós desconhecemos totalmente, né? Então, o espírito puro, esses superiores, eles voltam ao passado para vir. Eu achei muito interessante na descrição do Humberto de Campos, que ele fala de Judas, que ele diz que Judas volta na época da Paixão de Cristo, ele volta lá a Jerusalém, né? E fica olhando a cidade, e ele vê o passado, para se fortalecer cada vez mais. Ele vê o que ele fez, e ele vê a posição que ele está, e ele sai mais fortalecido. Nós não temos essa capacidade ainda, né? E ele diz, então, uma coisa que nós precisamos fazer, que os espíritos superiores fazem. Eles olham para a frente e aproveitam seu tempo na edificação do amor. Então, eu acho que é isso que nós necessitamos fazer. Eu tenho tendências que eu sei que eu trouxe do passado. O que eu preciso fazer? Olhar para frente e começar a trabalhar para diminuir essas tendências que eu tenho. E aí eu vou viver onde? Nas provas, tá vendo? Né? De repente eu pego uma doença que é uma doença sem cura na medicina terrena. É o momento da minha expiação por coisas do passado que eu não lembro. E é um momento importante, porque quando eu vou, nós vamos chegar nesse nível de nos alegrarmos por esta oportunidade, que é o momento em que eu vou expurgar o meu passado. E aí eu estou fazendo como os espíritos superiores, eu vou olhar para frente e aproveitar todo o meu tempo na edificação do amor, auxiliando o próximo em todos os momentos em que eu tiver a oportunidade. Então, a lembrança do passado, ele diz, somente serve de lições quando o aluno carece dela. Quando nós tivermos a necessidade e for para o nosso progresso, aí nós vamos saber de algumas coisas do passado. É muito importante que nós não nos preocupemos com o nosso passado espiritual. Se eu quero saber o que eu fiz, eu olho para mim hoje. Eu sou uma radiografia. Eu sei o que eu fiz. Não sei em minúcias, mas eu tenho uma noção. Eu tenho ainda raiva, eu tenho ódio, eu tenho angústia, né? Eu ainda não sei ajudar. Em determinadas situações, eu viro as costas e saio, sou indiferente. Então, eu tenho muita coisa a fazer para ficar preocupado com o que eu fui e o que eu não fui. O que eu fiz e o que eu não fiz. O que é importante é o meu hoje. O meu hoje retifica, como a Adelina disse, cobre uma multidão de pecados. Porque se fosse punição, eu tinha que pagar tudo ali. Nós vamos pagar ceitil por ceitil, mas não é desta forma. Deus não é assim, então. Né? Mas então, veja só, é muito importante que nós saibamos respeitar o nosso presente. Deixa o passado para lá. Se for necessário, você vai vê-lo, vai saber.
Agora, toma cuidado, tá? Em regressões que são feitas por pessoas que não tenham esta habilidade, charlatões, né? Alguns espíritos que dizem que você foi isso, que você foi aquilo. Tomem cuidado, porque isso pode trazer prejuízo para você. E tem muita gente que diz, não, o Espírito disse para mim X coisa, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, por isso eu vivo assim. Calma. Por quê? Os espíritos inferiores, eles se utilizam de nomes, dizem coisas que prejudicam nossa evolução. Porque se eu não tenho força, se eu não tenho entendimento, eu vou achar que aquilo é verdade e eu vou me perturbar. Na maioria das vezes, nós nos perturbamos com o passado. Ok? Como o Barbosa falou, né? Como é que você iria reagir a uma situação em que você sabe que você está com o seu antagonista ali? Se nós hoje não caminhamos junto com os nossos inimigos, porque não sabemos perdoar, imagina do passado. Então é melhor a gente não se preocupar com isso. É importante saber. Então vá lá, Livro dos Espíritos, tem muita coisa na codificação que fala sobre isso, né? Tem livros específicos disso. Muito bem. E continuando aqui pelo nosso capítulo, né, Barbosa, Jesus diz que são bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados, que os famintos e os que têm sede de justiça serão saciados, e que é dos sofredores o reino dos céus. Jesus nos ensina que devemos ser resignados. Muitas pessoas acham que ser resignado é aceitar o sofrimento e não fazer nada. Mas isso está correto? A ideia de resignação, especialmente em contextos religiosos, pode ser interpretada de várias maneiras e, às vezes, mal compreendida. É o caso de se pensar assim. No contexto dos ensinamentos de Jesus, a resignação não significa simplesmente aceitar passivamente o sofrimento, sem fazer nada a respeito. Em vez disso, a resignação pode ser vista como uma atitude de aceitação e confiança na vontade de Deus, combinada com ação positiva e busca de justiça. Quando Jesus fala sobre os bem-aventurados, os que sofrem, e os famintos e sedentos de justiça, ele está destacando a importância de buscar uma vida de retidão e justiça, mesmo em meio a sofrimentos e adversidades. Ele não está incentivando a resignação passiva, que é tudo, ficar ali paradinho, né, diante da injustiça ou do sofrimento, mas sim uma atitude de esperança e fé, combinada com ações que buscam aliviar o sofrimento e promover a justiça. E aí eu tenho um exemplozinho aqui. Nós temos um brasileiro, Marcos Rossi. Ele nasceu sem braços e sem pernas. E esse cara é um exemplo disso aí. Ele dá palestras, disseram que ele não ia nascer, ele nasceu, disseram que ele não ia viver, ele viveu e está vivendo. Esse cara dá palestras, esse cara é casado, esse cara tem filhos, esse cara dirige. E eu assisti um vídeo onde ele fala dessa série, vamos dizer assim, para ele conseguir a habilitação. Porque, imagine, dar uma habilitação a um cara que não tem braço e não tem perna. Aí ele, para conseguir, primeiro, dificuldade, conseguir um carro adaptável para ele. Ele conseguiu. Aí partiu para a habilitação. O Detran, de onde ele morava, não dava essa habilitação. Mas aí ele correu atrás, descobriu que tinha o Detran em tal canto que dava. Aí foi lá, confirmou que dava, procurar uma autoescola. Qual autoescola que está adaptada para ensinar um cara que não tem braço, não tem perna? E ele sai da cidade dele, viaja com amigos, até encontrar uma autoescola
E chegou lá, parou e foi no carro dele. Ele foi no carro dele, chegou na porta da autoescola e disse: eu quero aprender, eu quero minha habilitação. E o cara olhou para ele e disse: venha para cá, vamos estudar. E ele estudou, fez todos os testes, depois foi para o Detran, passou por uma junta médica, psicólogo, psiquiatra, clínico, para poder saber se ele realmente era capaz de ter aquela habilitação. Passou por eles, e quando foi fazer os testes de volante e baliza, essas coisas, dentro do carro estava ele e mais 3. Estava o psicólogo, o médico, o instrutor, tudo isso para ver se ele cometeu algum erro para não dar habilitação. Mas ele foi lá e conseguiu a habilitação dele, e hoje é habilitado. Então, isso é um motivo de perseverança. E olha o sofrimento dele. Braços e pernas não existem, mas ele não parou. Aí a gente vê pessoas que cortam um braço, perdem um braço, uma perna, um dedo, já não querem trabalhar mais. Eu sou amputado. Né? E ver uma pessoa dessa fazer isso. Então, isso é resignação. Mas é resignação com fé, com esperança e com confiança em Deus. Por exemplo, em outro evangelho, outro exemplozinho, Jesus fala sobre amar o próximo, cuidar dos necessitados e agir em prol do bem comum. Essas ações estão em linha com os ensinamentos sobre resignação, pois demonstram uma atitude de serviço e compaixão, mesmo diante de dificuldades. Portanto, ser resignado não significa aceitar passivamente sofrimentos ou injustiças, mas sim confiar em Deus e agir de acordo com seus princípios de amor, justiça e compaixão, mesmo em meio às provações da vida. Principalmente nesses momentos, dessas provações. Aí sim é que devemos ter mais confiança, ter mais amor e confiar bem mais em Deus. É isso aí. Até porque, né, as últimas 4 letrinhas de resignação é ação. Então, a gente precisa realmente, né, ter fé em Deus e partir para a ação, né? Vamos melhorar aquilo que a gente pode melhorar. Afinal de contas, Deus nos deu a inteligência para isso, né? Não é para a gente ficar lá sofrendo, é para a gente ir à luta. Muito bom. Irandi, Jesus também nos diz que somente suportando com resignação os nossos sofrimentos é que seremos conduzidos a Deus, nos ensinando sobre a diferença entre o bem sofrer e o mal sofrer. Você pode nos falar qual que é essa diferença entre bem sofrer e mal sofrer? Pois é, nesse capítulo aí, o Bem-aventurados aflitos, lá no item 18, bem sofrer e mal sofrer, o Espírito Lacordaire, ele inicia dizendo que quando Cristo disse: bem-aventurados aflitos, o reino do céu lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Olha que interessante, né? Todos nós sofremos, não tem um que não sofra. Né? A questão é como se sofre. Veja só, se eu passo por dificuldades ou dores sem reclamar, se eu fico confiante em Deus, né? Eu utilizo-me da prece como instrumento de defesa contra o desânimo, né? E como um archote para iluminar o meu caminho, eu com certeza estarei sofrendo bem. E tudo que eu passar não vai me afetar. Tudo que acontecer comigo eu vou entender. Né? Eu vou agir de uma forma totalmente diferente da que meu Deus, o que aconteceu comigo? Por que comigo? Né? Eu me lembro da irmã Dulce, ela sofria dores muito fortes na coluna, não é? Ela tinha um problema nas costas grande, e ela vivia subindo e descendo Salvador, aquelas ladeiras lá de Salvador. Quem conhece Salvador sobe e desce, né? Então ela subia e descia para fazer o quê? Para ir buscar
os remédios, dinheiro, comida para aqueles que eram os seus, que ela chamava dos seus pobres, aqueles que necessitavam. Ela minorava a dor deles e Deus minorava a dor dela. Porque Deus faz assim. Você faz para o outro, ele faz por você. E nós não entendemos isso. Então, qualquer coisa que a gente tem, aí eu começo a reclamar. Né? Se eu tenho uma unha encravada, né? Aí eu acho que aquela dor é grande, aí ela passa a ser insuportável. Aí eu fico ali, na cama, inerte, fazendo o quê? Reclamando. Aí alguém chega e fala aquele monte de coisa, de sofrimento, conta a vida, e é muita coisa ruim que acontece na vida. Gente, aí, evidentemente, né, que eu estou sofrendo mal, e às vezes é um mal pequeno. Aí você encontra alguém lá, igual o Barbosa falou, o exemplo do Barbosa. Ah, mas ele é porque ele é um espírito, ele é assim. Não, você também pode ser. Ele sente dor. A vida dele não é só a alegria que mostrou lá no vídeo. A vida dele é de muita luta, de muita tristeza, de muita dor, de muito sofrimento. Mas ele não fica ali reclamando, ele vai para frente, ele vai atrás. Então, é a atitude, é o que você falou, a ação de nós estarmos indo lá. Né? Veja, nós vivemos num mundo de provas e expiações. Então, as dores são para todos nós. Mas essas dores é muito relativo, porque a dor que eu sinto no mesmo órgão não vai ser a mesma dor que cada um de vocês sente, que a Adelina sente, que o Barbosa sente. A gente vai sentir de forma diferente. A mesma dor de forma diferente. A intensidade, para mim, pode ser muito alta, mas para eles que já estão resignados, que eles já estão mais com compreensão mais maior, eles passam bem. E é uma experiência muito interessante para que nós possamos fazer. Porque dor não significa só dor física. Quando surge um problema na nossa vida, é uma dor. Né? Agora, analisa, dá uma olhada nele, vê o tamanho dele. É grande, hein? Esse daqui é pesado. Eu estou com um problema muito sério. Como nós devemos resolver? Segundo os espíritos, eles dizem que nós, assim que chegou o problema, você olha, aí você respira 3 vezes. Respira e expira. Respira e expira. Respira e expira. E aí, busque a Deus. Busque a Jesus através de uma oração. Veja que exercício, hein? Não é tão simples assim, não. Respirar mas ir buscar a Deus com a cabeça cheia de coisa que aquele problema trouxe, não é fácil. Agora, faça esse esforço. Faça uma oração. Aí, você vai dizer a Deus nessa oração: olha, meu Pai, ou a Jesus, né? Ou ao santo que você tem devoção, olha o tamanho do meu problema. Olha que dificuldade. Eu não sei resolver. Não tenho como resolver. Eu vou deixar nas suas mãos. E aí você realmente entregue na mão dele. Né? E vá viver sua vida. Você não consegue resolver o problema, você vai ficar com ele? Não. Vá trabalhar, vá fazer o que você tem que fazer. De vez em quando você dá uma passadinha lá e dá uma olhada para o problema para ver se você consegue resolver. Ainda não tem uma solução. Aí você volta a viver a sua vida. De repente você vai lá dar uma olhada e você tem uma solução. Que é porque é assim que acontece. Isso pode levar um dia, pode levar 1 hora, 1 dia, 1 mês, 1 ano. Mas ele está ali. Às vezes você chega lá e está resolvido. Você fala, mas o que aconteceu? Resolveu.
Tem problemas de relacionamento que às vezes se resolvem sozinhos. Você não precisa estar lá. Ou você acha a solução, aí não é a solução que você quer. Isso é importante a gente saber. Não é a solução que eu quero, mas é uma solução. Então, aí eu começo a fazer. Se eu fizer isso, eu não vou ter úlcera, gastrite, azia, dor de cabeça. Eu não vou ter essas coisas. Eu vou ver que eu passei por aquela situação, né? Ou estou passando, mas eu estou bem. Eu estou conseguindo levar a minha vida, eu estou ajudando o outro, eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu não estou preso. Porque o que acontece com o mal sofrer? Eu fico preso àquela situação. E muitas das vezes eu fico preso a várias situações. Aí o meu mundo é um mundo totalmente conturbado. Eu me lembro de uma história, eu não sei quem contou, mas um espírito foi conversar com o seu protegido. Aí ele chegou e reclamou, falou, chorou e falou que a vida dele era assim, ela sabe. Se lamentou durante meia hora e ele lá ouvindo. Aí ele pegou, esticou a mão e falou para ele: vem para o meu mundo. Porque no meu mundo não tem nada disso. E é assim. Nós precisamos ir a Jesus, porque com Jesus não tem isso. Eu estou comentando a série The Chosen. E o que eu percebi é que Jesus chegou para os discípulos, todos eles, exceto Filipe, nos momentos mais difíceis da vida dele. Quando eles estavam no pior momento, Jesus chegou. E é assim que funciona com a gente também. Quando você tiver com um problema, recorra a Deus, porque você vai resolver o seu problema. Não sei em que espaço de tempo, porque eu tenho problema que até agora eu não resolvi, já faz um tempão. Mas eu estou vivendo bem. E eu sei que vou resolver. Agora, eu não sei quando. Mas eu não estou vivendo ele. Então, cada um de nós que tem os seus problemas, ou na hora em que chegar o problema, então, não se desespere, porque se você se desesperar, você estará sofrendo mal. Vamos ver os nossos problemas e trabalhar. Porque também existem situações assim, você sofreu muito aqui, teve realmente um sofrimento muito grande. Vamos colocar esse exemplo do Barbosa, se o cara ficasse o contrário, só lamentando isso e isso. Ele ia morrer. Chegava no plano espiritual, perdeu a encarnação. Mas eu sofri tanto. Pois é, e não aproveitou. Porque o que a gente chama de sofrimento lá é reeducação. Está educando você, para você educar o seu sentimento, para você viver melhor, para você confiar em Deus. Não vamos perder nossa reencarnação, né? Criticando. A gente sempre tem que achar um culpado para o nosso sofrimento, né? Tem que procurar um culpado. Nunca somos nós. Mas aqui nós estamos vendo que o sofrimento, a culpa é nossa. É de acordo com as suas obras. Ah, e obra é construção só? Não. É a construção dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, é a construção da nossa vida. Essa é a obra. Não é construir nada grande. Não é eu sair alimentando todo mundo na rua. Não, eu preciso alimentar o meu espírito com coisas boas, é isso. Porque também, se eu não sou uma boa pessoa, não adianta, eu posso dar caminhões e caminhões de coisa para as outras pessoas. Posso socorrer a mendicância, posso socorrer todo mundo.
estar no hospital ajudando e tudo, mas se eu não sou uma pessoa boa, eu não construo a minha vida. Eu preciso construir a minha vida como espírito, sofrendo bem, passando bem pelas minhas dificuldades. Então, o bem sofrer é ser resignado e obediente a Deus. Porque se eu estou sofrendo, é por algum motivo. E esse motivo, 99,9% das vezes, o motivo sou eu. E esse 0,01 que sobrou são as circunstâncias da vida. Nós tivemos, por exemplo, eu não tenho culpa que a Covid chegou. Eu tenho culpa, sim. Mas todos nós temos, né? Mas ela atingiu muita gente, gente que não está com essa culpa toda. Então, isso é uma circunstância. Mas, mesmo assim, nós devemos ser resignados. Sofrer bem, porque Deus está conosco. É isso aí. Eu sempre também falo para os meus aluninhos, né, para as crianças, que eu falo assim, né, que quando a gente ser resignado, né, diante de um problema, você tem que ter resignação, e essa ação que você vai tomar, você tem que ter fé em Deus, você tem que ter coragem, e você tem que manter o seu otimismo, porque a fé, você vai estar mostrando que você confia em Deus. Ele te deu aquele sofrimento, é porque é para um bem maior para o seu espírito. Você tem que passar por aquela provação, por aquela expiação, né? Você tem que manter a sua coragem para enfrentar, né, os desafios, porque você também não vai estar sozinho, que nem vocês comentaram. Deus vai estar sempre conosco, os espíritos amigos. Ele sempre coloca pessoas boas também no nosso caminho, que vão nos ajudar, né, que vão dar aquela palavra amiga, que vão nos dar um apoio. E a gente também tem que se manter otimista, né, de que aquele sofrimento, ele vai ser para um bem maior para você mesmo, que tudo vai ficar bem. E também, né, porque o otimismo, ele também vem carregado dessas energias positivas, que é o que você precisa quando você está passando por um problema. Se você se coloca numa posição pessimista, ao invés de energias positivas, você atrai para você energias negativas. E aí o problema acaba até se tornando maior do que ele deveria ser, né? Então, aí eu falo para eles que a gente precisa também dessas três coisinhas junto com a resignação. Muito bem, gente. E é claro, né, que ninguém gosta de sofrer. A gente sempre está dando um jeitinho da gente achar a nossa felicidade. E um fato, né, que nós devemos pensar sobre é que muitos de nós, né, no nosso mundo, procuramos a felicidade em coisas puramente materiais, né, como o dinheiro, o poder, a juventude, e acabamos eventualmente nos frustrando e sofrendo. Barbosa, por que isso acontece? Há várias razões, Delina, para que procuremos essa felicidade puramente material, como dinheiro, juventude, poder, e acabamos, no final, frustrados e sofrendo. Cultura e sociedade. Começa por aí. Em muitas culturas, há uma ênfase significativa no sucesso material e na busca da felicidade através da aquisição de bens. Quanto mais eu tenho, mais eu sou feliz. Status social e poder. E isso pode levar, muitas vezes, a nós acreditarmos que a felicidade está intrinsecamente ligada à posse de tais coisas, mesmo que isso não seja verdadeiro e longo. Efêmero, passa. Expectativas irrealistas. Muitas vezes as pessoas têm expectativas sobre como o dinheiro, o poder ou a juventude pode trazer felicidade. Elas podem pensar, uma vez que alcancem esse nível de riqueza, de status ou juventude, todas as preocupações e problemas foram desaparecidas. No entanto, quando percebe que isso não é verdade,
Qual o sentimento? Desilusão, insatisfação, né? Tristeza, porque viu que realmente nada daquilo importava, e um recomeço, que vai ter que tentar novamente buscar a felicidade de outra forma. Vazio existencial. Quando buscamos a felicidade exclusivamente em coisas materiais, podemos deixar um vazio existencial, pois estes elementos são muitas vezes transitórios e não preenchem as nossas necessidades, nem aquelas mais profundas, e também não dá significado à nossa vida. Quando nós percebemos que estamos perseguindo algo que não traz satisfação verdadeira, podemos experimentar novamente aquela sensação de vazio, aquele desespero, aquela angústia. Então, tudo que nós tentamos com isso, o resultado vai ser esse. Comparação social. E aí, isso aí é fechado. Eu fico me comparando com o que os outros têm, com o que os outros podem fazer. E eu fico querendo buscar tudo aquilo que ele tem, porque eu acho que ele é feliz, eu acho que ele vive numa boa. Essa semana eu estava lendo uma matéria sobre um influencer, que hoje está muito na moda, né? Influencer. E esse rapaz, um rapaz novo, e é daqui de Maceió, ele reclamando que o que ele tem e o que ele mostra ser é tudo falsidade. Ele tem dinheiro, ele tem poder aquisitivo alto, porque ele ganha muito dinheiro, mas, no entanto, não tem felicidade. Tudo que ele mostra na internet é falso. Não é aquilo que ele sente. Ele passa para as pessoas uma coisa irreal. Então, o que adiantou ter tanto dinheiro e viver numa angústia dessa? O que adiantou ser o que é, ter milhões de seguidores e estar passando uma realidade que não é a dele? É como nós, muitas vezes, nas nossas redes sociais, estamos comendo caviar e postamos. Estou comendo caviar. Mas quando bate aquela fase ruim do fim do mês, que a gente está comendo um pedacinho de charque ou aquela sardinha antiga, a gente não coloca lá não, para ninguém saber. A gente come escondido. Então, nós mostramos coisas que são irreais em nossas vidas. Temos uma felicidade falsa, uma coisa que não deveria acontecer. E daí nós temos aí o quê? A nossa perda de valores essenciais. Nós focamos exclusivamente em objetos materiais que podem levar a essas perdas, como relacionamentos significativos, saúde mental e bem-estar emocional. Tudo isso nós perdemos quando nós deixamos que essas coisas aconteçam. À medida que esses valores são negligenciados em favor de metas materiais, nós podemos descobrir que essa busca pela felicidade está desequilibrada e que estão negligenciando aspectos importantes de nossas vidas. Isso é fatal. Em suma, buscar a felicidade exclusivamente em coisas puramente materiais pode levar-nos a frustrações e a sofrimentos bem maiores do que o que já temos, porque esses elementos muitas vezes não conseguem fornecer uma fonte duradoura de contentamento e realização pessoal. A verdadeira felicidade muitas vezes é encontrada em aspectos mais profundos e significativos da vida, como relacionamentos interpessoais, autodescoberta, propósito e conexão com algo maior do que nós mesmos. Às vezes são coisas tão pequenas que nos fazem sorrir, né? E que nos deixam felizes. Às vezes um muito obrigado, às vezes um com licença, às vezes a pessoa, você chega no canto, a pessoa cede uma vaga para você, aquilo deixa você tão feliz, né? Então, a felicidade, se nós observarmos direitinho,
está nas pequenas coisas, e não em coisas materiais, porque coisas materiais são passageiras. Você tem dinheiro, dinheiro acaba. Mas a sua felicidade está em você mesmo, em você ver a vida, ver as coisas de uma forma diferente do que outros veem. Você não tem que ver a vida pelos olhos dos outros. Você não tem que ver a felicidade pela felicidade dos outros. Você tem que ver a felicidade por você, da sua forma, do seu jeito, e encontrar ela da sua forma e do seu jeito. Não porque fulano tem dinheiro, fulano encontrou a felicidade. Isso é mero engano. Muitas vezes, tantas pessoas têm dinheiro e não têm felicidade. Você imagina o que é você hoje ganhar numa Mega Sena. Mega Sena do fim de ano. Milhões e milhões. Primeira coisa que você vai fazer, se isolar. É a primeira coisa. Você está com dinheiro, você está isolado. Você não quer saber de família, porque acha que vai pedir dinheiro a você. Você não quer saber de amigos, porque acha que vai pedir dinheiro a você. Você quer se isolar, porque tem medo de alguém lhe sequestrar alguém de sua família. Então, onde está a sua felicidade com tanto dinheiro? Já começa pela privação de sua liberdade. Então, nós temos que ver a felicidade de outra forma, não como muitos imaginamos. Odê, uma coisa importante que o Barbosa falou, e hoje nós temos muitas dificuldades, né? Muitas pessoas estão seguindo, é exatamente nosso Instagram, nossas redes sociais. A internet, né? A internet está trazendo para a gente, para muitas pessoas, problemas muito sérios, porque, como ele citou lá, o problema do rapaz são vários, né? E uma coisa interessante, o prazer material, ele cansa. Todo prazer material cansa. E o prazer espiritual, não. Ele sublima. Ele nos tranquiliza, né? Ele nos deixa em paz. Né? Então, essa busca pelo material é algo que realmente nós precisamos buscar, precisamos ter, mas ele não pode, ele é só um meio, né? Mas ele não pode ser fim. Nós temos que buscar o fim realmente dentro das coisas espirituais. Exatamente. A gente não pode fazer das coisas materiais, né, o ponto principal para nós sermos felizes, porque a gente vai realmente acabar nos frustrando, como o Barbosa nos relatou. E realmente a gente tem que ter muito cuidado com a internet, porque principalmente os jovens, eu falo bastante com os meus alunos, eu falo, gente, nem tudo que está na internet é verdade. E muitos deles tomam como se aquilo lá fosse a verdade absoluta, né? E o que você vê muito dos influencers é trazendo, né, muito essa questão do materialismo, do ter, né? E não do ser. Então, esse é um problema que a gente sempre tem que conversar com os nossos jovens. Se você tem crianças, adolescentes em casa, fique atento ao que ele assiste, né, para poder ajudá-lo, né, a entender esse mundo que não é real, né, porque o que é material é passageiro, não fica para contar a história. E aí, olha só, gente, sabemos, né, que vivemos em um mundo de provas e expiações, como o Irandi já comentou, né, onde há males, mas que Deus, na sua infinita bondade, também deixou o remédio para os nossos males. Então, lá na aula de evangelização, teve uma aula que eu apresentei um quadro a eles e eu perguntei sobre de quem depende a cura dos males que afligem o nosso mundo. Então, o quadrinho era assim, tinha de um lado o mal e do outro lado o remédio. Então, o mal que aflige o nosso mundo, por exemplo, são as guerras. Qual que é o remédio, né, para a gente não ter mais a guerra? Então, nós temos a paz, o amor, a tolerância, a humildade, né? Por exemplo, nós temos também as mentiras, que é outro mal que aflige o nosso mundo. Qual que é o remédio? A honestidade, o amor, né? Nós temos outro mal que atinge a nossa sociedade, que são os preconceitos. Qual que é o remédio? Aí eu coloquei para eles a igualdade, a tolerância, a humildade,
o amor, né? Outro mal que nos aflige são as doenças. Qual que é o remédio? Então, nós temos lá a resignação, a fé, a paciência, a coragem, o otimismo, o amor, né? Nós temos o mal da fome. Qual que seria o remédio para a gente, né, não ter esse mal? Então, seria o amor, a caridade, a solidariedade, a empatia, né? Nós temos as brigas, né? Então, qual seria o remédio para acabar com as brigas? O perdão, a gentileza, o amor, né? Nós temos também outro mal que aflige o nosso mundo, que é a destruição da natureza. Então, qual seria o remédio? Nós termos responsabilidade, nós termos disciplina, nós termos amor pela criação de Deus, né? E aí, todo esse remédio que eu falei para vocês, quem nos passou foi Jesus, foi ele que nos ensinou sobre a paz, sobre o amor, sobre a tolerância, sobre a humildade, sobre a honestidade, né, sobre a fé, sobre a resignação, sobre a paciência, a coragem, o otimismo, sobre a gentileza, sobre você ter responsabilidade, disciplina. Foi ele que nos trouxe todas essas lições, né, de amor. Então, o nosso mundo existe o mal, mas nós temos o remédio? Nós temos o remédio. E aí eu queria que vocês dois comentassem sobre isso. Quem quer começar? Bom, eu posso começar. Veja só, tudo depende de nós, né? Nós somos responsáveis por tudo. Esse planeta Terra foi nos entregue, olha essa maravilha, né? Para que nós pudéssemos aqui evoluir. Então, nós estamos aqui, né, com esse presente todo. E o que nós fazemos por ele? Nós achamos que não temos responsabilidade no planeta. Temos sim. Nós temos responsabilidade e precisávamos cuidar da flora, da fauna, né? Porque elas são importantes para nós, né? A gente vê tudo que foi criado. Eu tenho o exemplo da abelha, por exemplo. É um inseto extremamente importante para todos nós. Nós não entendemos. Tem o sapo. Mas ele é feio. Não, ele é importante também para cada um de nós. Ele tem a sua função. Cada um tem a sua função. E Deus criou esses seres inferiores, né, para progredirem também, como princípios inteligentes. E nós, que já somos a inteligência do universo, que já nos desenvolvemos, precisamos cuidar deles. Assim, dos cachorrinhos, dos gatos, de todos os animais, de todas as plantas, de todas as árvores. A responsabilidade, porque eles são importantes para a nossa manutenção do planeta, do nosso ar. Mas o que nós fizemos? Isso não é problema meu, isso é problema do governo, isso é problema de fulano, isso é problema. A gente vai transferindo uma responsabilidade. Jogamos lixo no chão, tem problema. A prefeitura vai arrumar alguém para limpar. Descartamos erradamente os nossos lixos. Descartamos o material de construção. Nós fazemos isso e vamos poluindo os nossos mares com plásticos e vemos aqui aquelas imensas tartarugas mortas ou peixes, porque estão ali com plástico no seu nariz. Imagina o sofrimento, a dor desses animais. Mas nós achamos que nós não temos nada com isso. As indústrias, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, a nossa disposição em progredir, mas o progresso tem que ser feito ordenadamente, pensado. Não pode ser um progresso como nós estamos vivendo. E então nós vamos ali criar as guerras, por quê? Não, eu preciso desse território, ele tem que ser meu. Eu escravizo as pessoas. Eu minto para as outras para conseguir algumas coisas, ou para encobrir os erros que eu estou cometendo. Eu estou
selecionando as pessoas, né? Os ambientes, eu não vou em tal ambiente, porque lá é assim, lá vivem determinados tipos de pessoa, porque esse preconceito, ele existe e fere muito, como o da cor, da religião, né? De repente, as pessoas estão lá doentes, mas eu, né, não tenho responsabilidade, o outro está passando fome, mas o problema é dele, uai. O governo tem que suprir as necessidades, eu brigo, né? E eu estou destruindo tudo, principalmente a minha evolução. Eu estou retardando, destruindo tudo isso. Eu tenho que me sentir como uma pessoa responsável por tudo, como eu sou responsável por tudo. Mas eu ainda não aprendi isso. E é lamentável, porque Jesus nos ensinou isso. Ele, a partir do momento em que ele mostra para nós, né, que todos nós somos irmãos, então, se eu sou irmão, não importa, todos, a dor do outro deveria me ferir, deveria doer em mim. E eu deveria entender que a tartaruga, a baleia, os peixes que estão morrendo porque eu estou poluindo os rios, as lagoas e os mares, é responsabilidade minha e que eles sofrem no momento. Eu estou interferindo em tudo. No meu próprio ar que eu respiro. Eu não estou respeitando nada nem ninguém. Então, tudo isso depende de nós. A paz tem que ser construída por cada um de nós. Então, é bom que nós possamos refletir, porque as aflições que eu tenho hoje são feitas por mim. Mas o socorro também só vai chegar à medida em que eu entender a minha responsabilidade diante de tudo isso, diante da minha dor, e rogar a Deus, eu me arrepender. Porque senão eu vou continuar sofrendo indefinidamente até que eu desperte para Deus. E nós temos um exemplo, André Luiz, ele viveu no umbral 8 anos, e ele só foi resgatado depois de muito pensar, de muito refletir sobre um ser superior, e chegar à condição de perceber isso e fazer uma rogativa que ele descreve, que ele não sabe quanto tempo durou essa rogativa, pedindo a Deus para que fosse auxiliá-lo, porque ele estava realmente numa situação muito degradante, muito difícil, com muitas aflições. E assim somos nós. Nós estamos em um mundo onde criamos aflições para os outros, que repercutem em nós, porque fomos nós que criamos. Precisamos ir a Deus e pedir a Ele que nos auxilie, para que possamos entender como retificar os nossos erros, os nossos comportamentos. Jesus disse que nós faríamos o que Ele faz, mas para fazermos isso, precisamos ir a Ele e aprender a fazer. E sabermos que nós somos responsáveis por tudo que acontece no nosso mundo. É difícil isso? Entender isso é difícil. Mas precisamos entender, porque essa é a realidade. Adelina, eu depois que o Irandi falou, não tenho mais o que falar. Então, eu vou resumir tudo isso em uma palavra só: amor. É o maior remédio. Porque, e eu digo a você, um exemplozinho. Se você vai em uma estrada e encontra uma flor, você olha, aí você gosta dela. Você vai lá e arranca e leva com você. Mas se você amar essa flor, você vai limpar um pouquinho ali ao redor dela, vai dar um cheirinho nela e vai deixar ela lá, para que outros sintam o cheiro dela. Então você teve amor por ela. Se você gosta, você arranca e leva. Então, acho que tudo isso, né, resume-se a amor.
simples assim. Porque foi esse o bem maior que Jesus nos deixou. Foi esse o maior ensinamento que ele nos deu. Amar, amar, amar e amar. Então, para mim, o remédio é esse. Amor. É isso mesmo. Eu acho que é muito reconfortante e nos dá esperança isso, né? Porque apesar da gente viver num mundo onde existe muito sofrimento, o remédio também está ao nosso alcance se a gente quiser, né? Porque Jesus está ao alcance de todos. Os seus ensinamentos estão aí para todos. Basta você ter essa vontade no seu coração, né, de seguir. Eu não quero mais sofrer. Agora eu quero andar com Jesus. Quero aprender com Jesus a ser feliz. Então, isso é muito bom também para nós, né? Então, vamos às nossas considerações finais. Barbosa, por favor. Bom, gostaria de agradecer a todos, né, que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Pedir a Papai do Céu que esteja na casa de cada um de vocês, convidá-los a nos assistir sempre, porque esse programa fica gravado, repasse para amigos, nos ajude, façam perguntas, né, lá nos nossos canais, que a Adelina vai passar, façam perguntas, questionem, critiquem, porque a crítica nos faz melhorar, e agradecer a toda a espiritualidade, aos nossos anjos guardiões que estão conosco, estiveram conosco em mais este episódio, e agradecer a todos vocês, a Adelina, o Irandi, e cada vez que eu participo com vocês desse podcast, eu aprendo alguma coisa. Então, isso me deixa bem feliz. Beijo no coração de cada um de vocês. Irandi? Também quero agradecer a todos, a você, ao Barbosa, a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, por nos permitir estar aqui hoje e levar para cada um esse bem e mal sofrer, estas aflições, explicar então isso, porque veja só, quem aprende mais, eu acho que sou eu, né? Então, eu fico muito feliz de quando pesquiso, quando vejo para fazer o nosso podcast, porque a gente vai aprendendo e, evidentemente, cresce a nossa responsabilidade em praticarmos verdadeiramente tudo isso para evitar o meu sofrimento, para evitar a dor e que a gente possa ter coragem e força. E como a Adelina disse, é uma palavra que eu gosto muito, otimismo, né? Otimismo e fé, alegria na vida, né, para poder fazer aquilo que é necessário para a nossa evolução e ajudar o nosso próximo. Eu estou muito feliz por ter participado desse podcast e Jesus fique com cada um de vocês. Muito bem, muito obrigada. E, primeiramente, eu queria convidar todos vocês a se inscreverem no canal do Lar Ismael. Nós estamos lá no YouTube, no Instagram, e também no Spotify, na Amazon Music e no Google Podcast. Então, você consegue acompanhar todos os nossos podcasts por esses streamings. E lá no YouTube e no Instagram sempre temos outras mensagens para você todos os dias, né, ter esperança, ir à luta com coragem, com fé e vencer todos os problemas. Eu quero agradecer ao Barbosa e ao Irandi por todas as colocações muito importantes sobre o tema de hoje. Eu aprendi muito com vocês, é sempre uma honra poder ouvi-los. E eu também quero agradecer a nossa equipe espiritual, que sempre nos auxilia, nos inspira, nos ajuda a passar a mensagem da melhor forma possível. Eu agradeço a você que está nos ouvindo. Muito obrigada pela sua audiência. E, por fim, eu quero agradecer a Deus que nos dá inúmeras chances de recomeçar, aprender e cada dia chegar mais perto dele para que sejamos felizes. Vamos nos lembrar que a nossa felicidade começa aqui, seguindo o caminho e o exemplo que Jesus nos deixou. E com certeza seremos muito felizes por escolher Jesus na nossa vida. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus, um beijo no seu coração e até o nosso próximo podcast.